Iremos falar esse artigo sobre o tema Agricultura Familiar Indígena e Políticas Públicas, Sistema Integrado Lavoura, Pecuária, Floresta como alternativa de acesso a uma alimentação diversificada na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O crescimento da população é a maior pressão social em relação à sustentabilidade, que demandarão maior produção agroecológica com menor impacto ambiental para a próxima década. E para isso buscou-se avaliar o processo de inovação tecnológica e os sistemas integrados de produção sustentável, com foco nos povos indígenas de Roraima, em especial na terra indígena Raposa Serra do Sol. Como justificativa, o Sistema Integrado Lavoura, Pecuária, Floresta já existe no Brasil, inclusive foram vários trabalhos da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em todo o Brasil, inclusive na região amazônica, porém nenhum trabalho com foco aos povos indígenas, pelo menos até o último ano. É considerado um sistema de agricultura benéfica para a região amazônica, em especial na região do Lavrado de Roraima. Conforme a imagem, nós temos aí uma área do Lavrado na região da terra indígena Raposa Serra do Sol, e que a gente vê uma área de biodiversidade bastante interessante, com poucas plantas arbóreas e que pode ser explorada de forma sustentável. Como justificativa também, o acesso à alimentação diversificada pode transformar as áreas degradadas em terras produtivas, possibilitando um cultivo diversificado. Aqui a gente vê algumas imagens, por exemplo, o consorciamento de milho com feijão. Nós temos também um sistema integrado aí com gado e eucalipto, né? Uma produção também de madeira, que pode ser feito cerca futuramente, a própria casa do indígena, enfim, uma série de utilidades. E pode ser feito também com frutas, hortaliças, essências florestais exóticas, criação de bovinos e aves, dentre outros manejos definidos de forma integrada e sustentável, claro. É importante salientar também que cada região existem necessidades, especificidades diferentes. É importante estudar junto com os povos indígenas e suas lideranças o que realmente é prioridade para o seu povo. É importante também lembrar que muitas comunidades indígenas fazem feiras de troca, e então cabe a eles decidirem o que cada um pode produzir sustentavelmente. Nós temos aqui também outras imagens. A gente vê aqui um consórcio entre pastagem, né, um gado de leite, e também o eucalipto. Na outra foto aqui nós temos o feijão consorciado com banana, e logo ao fundo pode ser plantado açaí, entre outras leguminosas, por exemplo. Aqui a gente tem um consorciamento entre cupuaçu, café e outra planta arbórea que pode servir até mesmo de alimento para o gado. Então, enfim, são uma série de formas que podem serem feitas, claro que depende de assistência técnica, e para isso a gente tem as universidades, que podem ser parceiras, e a própria Embrapa. Aqui nós temos também um consorciamento de uma horta, horta com plantas arbóreas. Uma horta, como o sol é muito quente em Roraima, um pouco de sombra pode trazer um equilíbrio aí, de uma melhor produtividade para a horticultura, e ao mesmo tempo você produzir no mesmo espaço algumas plantas arbóreas que podem ser para produção de madeira ou mesmo de alimentação humana. Um trabalho também realizado pela CESAI, pelo Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena Leste de Roraima, mostrou um grande crescimento de uma doença chamada beriberi, uma doença causada pela deficiência de vitamina B1, que é a tiamina, no organismo. E com isso, percebeu-se que a alimentação dos indígenas ela é um pouco monótona, e muito baseada em um peixe, uma damorida, né, que é peixe, mandioca, a própria farinha, e com isso
Buscou-se esse evento para buscar uma alimentação diversificada, ou seja, que também saudável, mas também um pouco mais completa, trazendo maior harmonia, textura e sabor para os pratos dos povos indígenas. E levando em conta, claro, toda essa questão cultural e uma alimentação que pode ser produzida na região deles, que é de conhecimento deles, e que ao mesmo tempo sempre tem em pelo menos algumas comunidades indígenas. A gente vê aqui vários alimentos que envolvem abóbora, que tem nas comunidades, alimentos aí à base de farinha, de milho, enfim, banana, né? E assim por diante. Um evento que foi um sucesso no Insiquirã. Deste modo, a terra indígena Raposa Serra do Sol, né, em especial a comunidade indígena Napoleão de Normandia, foi escolhida como área de inquérito para mostrar a importância desse trabalho de integração lavoura-pecuária-floresta, levando em conta essa biodiversidade, a importância de levar esse conhecimento para os povos indígenas, que vai de encontro com as fortes mudanças que tivemos nas últimas décadas no nível cultural, social, ambiental e econômico, que esses povos enfrentam devido ao processo de colonização. É importante lembrar também a escassez da caça e da pesca, né, que cada vez mais acontece, principalmente na região leste de Roraima, onde o acesso é bem mais forte aí dos indígenas aos grandes centros. Essa é a região da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Essa é uma área que foi demarcada, foi uma luta incansável dos povos indígenas, e que foi demarcada no decreto presidencial do ano de 2005, né, que foi uma vitória dos povos indígenas. O objetivo, então, desse trabalho é desenvolver um modelo de sistema integrado lavoura-pecuária-floresta como alternativa de acesso a uma alimentação diversificada, né, e com foco na terra indígena Raposa Serra do Sol e que pode ser estendido a outras regiões indígenas do estado de Roraima. Indígena, né, Napoleão, no município de Normandia, para discutir realmente quais seriam as melhores espécies, o que poderia ser produzido realmente né, num tipo de solo, num relevo. Foram analisadas várias questões. Aí nós tivemos uma parceria com o curso de gestão territorial indígena e que também nós tivemos bastante informações e que estão ajudando no processo desse trabalho científico. Essa é a região do Lavrado, lá na comunidade Napoleão. Em segundo, evidencia a importância e os benefícios que a adoção do sistema integrado lavoura, pecuária, floresta propicia para a melhoria do perfil nutricional dos povos indígenas do Lavrado. Essa foto foi no dia que nós estivemos lá. Aqui a gente vê uma área em descanso, uma área acaba tendo vários anos sem produzir nada, e aqui seria o sonho, né, de produzir alguma coisa para enriquecer e diversificar a alimentação dos povos indígenas. Essa é uma área, essa é uma foto que é o sonho, mas a gente vai dizer o que possivelmente a gente vai, o que o grupo vai tentar produzir na prática aí nesse trabalho. Em terceiro, é uma elaboração de um manual de boas práticas agrícolas de SILF para as organizações indígenas da região do Lavrado de Roraima. Importante lembrar que esse trabalho é desenvolvido por 2 alunas do curso de Gestão e Saúde Coletiva Indígena do Insiquirã e que ainda está em andamento. E esse manual de boas práticas está sendo construído para ser finalizado até o mês de julho, que é o mês de defesa deles. E aí inclui a questão de uma alimentação saudável, né, tentando o máximo minimizar o uso de agrotóxicos, né, utilizando uma alimentação orgânica, né, e evitando ao máximo qualquer tipo de risco à saúde dos povos indígenas. E aí envolve então a segurança alimentar e a questão do espaçamento, adubação orgânica, né, e tudo mais para produzir mais com o mínimo de impacto e com custo baixo. Depois vem a apresentação do manual, né, por último, apresentação desse manual de boas práticas para os órgãos governamentais para a formulação de uma política pública voltada para esse fim e se estender em outras comunidades também.
Os resultados, então, o Sistema Integrado Lavoura, Pecuária e Floresta aplicado nessas regiões pode sair, então, de uma alimentação monótona, a gente vê aqui o peixe, a damori, da mandioca, né, a questão da farinha, para uma alimentação mais, não é mais saudável, mas pelo menos uma alimentação que não seja monótona. Então, você pode melhorar a harmonia desses pratos, tá? Então, pode envolver caju, manga, abóbora, uma série de leguminosas, né, para melhorar também a textura e o sabor. E tudo dentro de um pensamento de uma alimentação da região, pensando na região amazônica. Nós vamos também envolver aqui o morango, que é lá do sul. Nós vamos se focar em alimentos da região amazônica. O Sistema Integrado Lavoura, Pecuária e Floresta, ele reverte problemas de degradação. Aqui a gente vê uma área parada e aqui a gente vê uma área que ela foi, vamos dizer, mexida. Você produz, né, ao mesmo tempo você tem uma cobertura do solo, ao mesmo tempo você produz, né, e aduba essa área. É muito interessante. Então, essa é uma fase da elaboração, né? Está em fase de elaboração, manual de prática, de boas práticas agrícolas, que é muito importante. E esse estudo faz parte, então, de uma pesquisa, né, que está em andamento no Insiquirã, que já foi falado, para ser finalizado em junho ou julho de 2020. Concluindo, então, nesse contexto, o presente estudo apresentou enfoque na vulnerabilidade dos povos indígenas, questão da escassez, da caça, da pesca, questão do acesso, buscando uma alimentação saudável. Então, as mudanças de hábitos também, adicionalmente, considerando a adoção de estratégia para adaptação como uma forma de amenizar os impactos causados pelas alterações climáticas, também, ao mesmo tempo, garantir uma produção diversificada de forma sustentável. E, por fim, é importante destacar que esse sistema depende de assistência técnica e que é uma estratégia promissora capaz de conciliar ecoeficiência com desenvolvimento socioeconômico e socioambiental, reunindo esforços da comunidade acadêmica, do setor público e organizações indígenas. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.